Na aula de hoje, iremos corrigir algumas questões relacionadas ao movimento uniforme. Lembrando que em aulas passadas vimos que a velocidade média é a variação de espaço sobre a variação de tempo, onde a variação de espaço é igual ao espaço final menos o espaço inicial. E a variação de tempo gasto é o tempo final menos o tempo inicial. Vimos também a função horária do movimento uniforme, onde ela se dá pelo espaço final igual ao espaço inicial mais ou menos a velocidade vezes o tempo. Esse mais e esse menos significa o movimento, o tipo de movimento. Quando o movimento, a velocidade dele é positiva, de acordo com a orientação, dizemos que é um movimento progressivo. E quando a velocidade dele for negativa, o movimento está contra a orientação, dizemos que ele é retrógrado, ok? Hoje vamos resolver algumas questões sobre isso. Quem ainda não resolveu, dê uma pausa no nosso vídeo, ok? Resolva, tenta resolver, depois verifica se está tudo certo. Vamos resolver. O que eu vou fazer? Eu vou colocar as respostas, tá? Para facilitar o nosso tempo, para diminuir um pouco mais o nosso tempo, para o vídeo não ficar tão longo, ok? Então vamos ver a primeira questão. A primeira questão diz o seguinte: um carro com uma velocidade constante percorre uma trajetória retilínea, a qual se fixa em um eixo de coordenadas. Sabendo-se que no instante inicial igual a zero, a posição do móvel no espaço inicial é igual a 600 metros. No instante tempo final igual a 20 segundos, a posição do espaço final é de 200 metros. Na letra A, eu quero saber qual é a velocidade do carro, ok? Então, vamos analisar aqui a questão. A questão me deu esses dados. Lembrando que quando a gente resolve algumas questões de física, tirem os dados da questão para facilitar, ok? Então, ele me deu o tempo inicial, o espaço inicial, o tempo final e o espaço final. Na letra A, nós vimos que ele pede a velocidade desse carro, a velocidade do móvel. Lembramos que a velocidade é a variação de espaço sobre a variação do tempo. Mas ele não me deu a variação de espaço e nem de tempo. Ele me deu o tempo inicial e o tempo final. Espaço inicial e espaço final. É por isso que a gente tem que jogar aqui nessa fórmula, ok? O que é a variação de espaço? É o final, espaço final, menos o espaço inicial. Quem é o espaço final? 200. Menos, quem é o espaço inicial? 600. Dividido pelo tempo final, que é de quanto? De 20 segundos. Menos o tempo inicial, que é de 0. Resolvendo aqui na matemática, nós temos 200 menos 600 menos 400, tá? Dividido por 20 menos 0, 20. Aqui nós podemos cortar, tudo bem? Então, 40 dividido para 2 dá 20. Preste atenção no sinal, não vão esquecer do sinal, ok? Então, a velocidade dele é de quanto? De menos 20 metros por segundo. Preste atenção nas unidades. Se as unidades estiverem tudo certinho, você pode colocar assim direto. Mas se, por exemplo, aqui tivesse quilômetros e o outro metros, vocês tinham que transformar. Se, por exemplo, aqui tivesse segundos e aqui em horas ou minutos, tínhamos que transformar. As unidades têm que ser a mesma, ok? Então, isso aqui significa o quê?
Olha, vamos responder logo a outra questão. Na letra A, vimos quanto é a velocidade desse carro? 20 metros por segundo, ok? Que tipo de movimento está ocorrendo? Aqui significa o quê? Que ele está voltando, ele está contra a orientação. Nós vimos o movimento progressista, tá? Que ele é positivo, e aqui é negativo, então ele é retrógrado, tá? Então, que tipo de movimento é retrógrado? Na letra C, ele pede a função horária do movimento. Vimos que a função horária se dá pelo espaço final igual ao espaço inicial, mais ou menos a velocidade, vezes o tempo. Vimos na questão que ele te dá que o espaço inicial é de quanto? De 600 metros. E a velocidade que nós encontramos na letra A é de quanto? Menos 20, ok? Então, qual é a função horária do movimento? É o espaço final igual a 600 menos 20 vezes o tempo. Essa é a minha função horária, tá? Na letra D, ele pede um instante em que o corpo ele está depois de 2 segundos e depois de 15 segundos. O que você vai fazer? Pegar a função horária e substituir o valor do tempo que ele te der. Então, a nossa função horária é de 600 menos 20 vezes o tempo, que é de quanto? De 2 segundos. Resolvendo a equação, verificamos que o espaço final é de 560 metros, ok? Mas e no instante de 15 segundos? Qual é o espaço que ele vai estar? Vamos analisar. Nós pegamos também a equação horária do movimento, tá? É de quanto tempo? De 15 segundos agora. Agora a gente vai substituir o tempo em 15 segundos. Resolvendo a equação, vamos verificar que o espaço final é de quanto? 300 metros, ok? Na letra E, ele pede o espaço no instante que ele passa pela origem. Qual é o instante? Instante está relacionado a tempo. Então, quando ele passa pela origem, o espaço dele é zero. Então, o que a gente faz? Também pega a função, a equação horária do movimento e substitui o espaço por quanto? Por zero, porque ele está passando pela origem, tá? Eu quero saber agora o tempo. Então, o que a gente tem que fazer? Isolar o tempo, ok? Então, isolando aqui, usando a matemática, nós vamos ter o tempo em quanto? 30 segundos. Tudo bem? Entenderam? Vamos resolver agora a nossa segunda questão. Na segunda questão, diz a respeito de 2 carros, A e B, onde eles estão com velocidade constante, tá? E indo para a mesma direção, ok? Onde a função horária do carro A é de 200 mais 20 vezes o tempo. E a função horária do carro B é 100 mais 40 vezes o tempo. Na letra A, ele pede, é possível que o carro B ultrapasse o carro A? Vamos analisar a questão. Sabemos que a função horária do movimento se dá pelo espaço final, espaço inicial, mais ou menos a velocidade vezes o tempo. Então, na letra A, ele pede se o móvel B vai ultrapassar o móvel A. Então, para ultrapassar, ele tem que estar com uma velocidade maior. Então, vamos analisar. Aqui nós temos a velocidade dos carros, onde a velocidade do carro A é de 20 metros por segundo e a velocidade do B é de 40 metros por segundo, tá? Então, aqui eu fiz um desenho esquematizando, onde a velocidade dele, dos 2 carros, tá? Uma é de 40 e outra é de 20, e o espaço inicial. Então, o carro A, ele está mais à frente, porque ele está com 200 metros.
E no A e no B, desculpa, o espaço dele inicial é de 100 metros. Então, será que o carro B vai ultrapassar o A? Vai. Em que instante? Tá? A gente vai calcular depois de quanto tempo ele vai ultrapassar. Por que a gente pode afirmar que ele vai ultrapassar? Devido à sua velocidade. A velocidade do carro B, inicialmente, é maior do que a velocidade do carro A, ok? Então, ele vai ultrapassar porque a velocidade dele é maior. Na letra B, ele pede para determinar um instante, o tempo, ele quer saber em minutos, tá? Porque ele não deu a unidade, ele só deu a equação horária. E se ele falasse no sistema internacional, a gente ia achar o tempo em segundos, tá? Mas na questão ele quer saber em minutos, ok? Ele quer saber o instante em que o carro B vai ultrapassar o carro A. Então, no momento da ultrapassagem, o que vai acontecer? Vai chegar em um espaço em que o espaço final dos dois corpos, dos dois carros, vão ser iguais. É essa jogada da questão, em que o espaço de A final é igual ao espaço de B. Então, a gente iguala as equações horárias, ok? Onde o espaço de A final é de quanto? De 200 mais 20 vezes o tempo. Tá bem aqui, ok? Igual ao espaço final de B, que é de 100 mais 40 vezes o tempo. Resolvendo essa equação, nós vamos ter que depois de 5 minutos, os carros vão estar juntos. Então, vão ter um espaço final, mesmo espaço final, depois de 5 minutos, ok? A nossa terceira e última questão da aula de hoje diz respeito ao movimento retilíneo de um carro, onde a função horária desse carro, ele se dá pelo espaço final igual a 100 mais 8 vezes o tempo. Ele quer saber em que instante, em segundos, o carro vai estar na posição de 260 metros. Então, o que a gente faz? A gente coloca o valor do espaço final, onde ele quer que o carro esteja, ok? Então, de acordo com a função horária, a gente substitui o valor do espaço que ele deu na questão, que é de 260. E o que você deve fazer? Isolar o valor do tempo que você quer encontrar. Isolando o valor do tempo, nós temos que depois de 20 segundos, o carro ele vai estar na posição 260 metros, ok? Boas aulas, bom estudo e até a próxima!